Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso na cabeça de papai. Alô, Celinha! Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para mais um dia de atividades nesta grande emissora, ao lado de Marcelo Decena, esta figura impoluta do Rádio Nacional. Seu boa tarde. Boa tarde a todos, mais uma semana chegando, com grande surpresa. Cena, o nosso Robert de hoje é César Cruz. César Cruz tem 27 anos e é um desempregado. É isso, César? Isso aí, amigo. Tô fazendo parte da estatística aí dos desempregados que aumentou aí agora em São Paulo, né? E você faz o que da vida? Então, nesse meio tempo aí que eu tô desempregado, eu tô me dedicando ao meu treino de artes marciais, né? Então, é o que eu tô tentando fazer aí pra melhorar. Muito bom. Aí é muito bom. Aí eu faço é muito bom. Aikido, uma arte marcial que não é tão conhecida assim, mas a gente é uma boa arte marcial, principalmente pras mulheres. Sim. Aikido? Sim. Taekwondo, às vezes confunde com Taekwondo. Aikido é uma coisa, Taekwondo é outra. Você poderia Aikido explicar a diferença? Aikido é mais focado em defesa pessoal. Ah. Então é uma tentativa, vamos dizer assim, de você utilizar a energia ou a força da pessoa que vem te atacar contra ela mesma. Por isso que é muito indicado para mulheres. Tô precisando. Então, é ótimo. Exatamente. O que a gente não consegue entender de artes marciais é o conceito. Isso. Você poderia dar o conceito de artes marciais? Conceito de artes marciais, como é que eu posso te falar? Pode-se dizer que é uma forma de você praticar a arte de uma forma mais rígida, talvez mais tranquila. É você controlar você mesmo. Também, verdade. Esse é o princípio básico. Também tô precisando. É o controle de si diante daquela situação. Isso é é muito verdade. lindo, é muito bom fazer Isso é artes verdade. marciais. Acho que eu vou fazer Devia aqui ter bom. na escola, devia ter ser... Algumas tem. Também concordo. Eu fiz judô. Aliás, Eu eu fiz quero falar jiu-jitsu. que você está Também é causando bom. nessa emissora desfilando de shorts pelos corredores nas tardes. Eu estou gatão, fazendo, Emílio. eu estou fazendo um fortalecimento no meu joelho que está completamente De shortinho bem fudido. curtinho, É. gente. Está Aliás, eu fudido. tenho fotos e você está na minha mão. Caso você não me trate como eu mereço ser tratada, pode pôr onde você posso quiser. Você divulgar acha- essas fotos nas minhas redes Você sociais. você acha que a rede, Ou seja, você acha que a rede social vai... é melhor acha- você me tratar bem. Paulinha, eu já passei desse limite de vaidade. Ai, filha. você de shortinho é imperdível, gente. Pode pôr, põe, vai. Aí depois eu vou conversar com umas pessoas que eu conheço pra me mandarem uma fotinho sua de sunga branca também. Eu tenho pra eu foto ter de mais sunga armas. branca. Mentira. Eu tenho uma sunga de Duvido. piton, de cobra. Ai, que Duvido, não é sua cara, Ué, Emílio. lógico. É muito cafona. Não é sua Não é cara. cafona, não. É sim, é Não cafona. Não é E eu ponho É uma horroroso. batata. Eu ponho uma batata, né, Sena? Aonde? Ah, pra eu vou lá aparecer na casa maior? do Sena, lá no Guarujá. Ai, que horror. Lá no Pernambuco, né, Sena? É, Jardim Acapulco. Tem muitas histórias, só que não dá pra nem contar, que senão o pessoal vai ficar monitorando o fotógrafo na porta. É isso aí, Sério? Seninha. Vamos trabalhar. Vamos Seja bem-vindo. trabalhar. Já, a Paulinha já acabou com o Não, nosso tem o papo aqui. quadro do Muito bem. Seninha. Olha lá, tá vendo? ó? César Cruz, por isso que eu fico nervoso. Por quê? Ah, porque você tava um papo bom, você falou da sunga. Desculpa. Parece programa de louco. Desculpa, viu, gente? Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, Seninha. Hoje vamos apresentar os nossos convidados, que hoje tem 2 convidados de altíssima categoria. Quem você convidou, Couve? Muito bem. Hoje sim, um debate. Por quê? Porque nós temos aqui o Reni Cuquier. Ele é do Partido Novo, o partido Zema. do nosso Amoedo, o Partido Novo. Ele é cientista político, ele é deputado estadual do Partido Novo. E nós teremos a presença também do Zé Américo, do PT, que também é deputado estadual. E dos dois a gente vai trocar uma ideia sobre como é que tá a canhota. A canhota, o que diz, e essa direita moderníssima que apareceu aí. É isso, né, Sena?
É isso. também Então tem- hoje vamos ficar bem quietinho. Sem ouvir e sem atrapalhar. É isso aí, Cê. A gente não abre a boca. Conto com você pra calar a Ele boca. sempre fica quietinho, Um dos mais Emílio. referenciais da casa. É Sabe o que isso eu aí. acho engraçado, Emílio? Você vai brigar comigo, o que eu vou te falar. Quando a gente fala, você reclama. Quando a gente não fala, você reclama. Então não fala, é melhor. Não é, Entendi. não é. Eu já entendi, eu só queria pegar no seu pé um pouquinho. Já pegou? Já falou? Tá bom. Beleza. Então vamos trabalhar hoje. Se você tiver alguma pergunta, presença do Reni Cuquier e do Zé Américo do PT aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores. Hoje temos convidados de altíssimo calibre, altíssima categoria nesta programação. Hoje nós vamos ter um debate aqui. Nós vamos falar sobre os assuntos atuais. Vamos trocar uma ideia. Temos dois grandes políticos aqui. Quando a gente fala em político, nós estamos trazendo duas pessoas gabaritadas para bater um papo com a gente, trocar todos esses assuntos aí em miúdo para que a gente entenda. Nós temos aqui a presença diretamente do Partido Novo, o Reni Cuquier, e do PT, o Zé Américo. Além da presença de Mona Dorf, esta brilhante jornalista, belíssima, maravilhosa. Que que a gente- bancada, hein? Chupa Manhattan Connection, que só é digo isso. Central da Globo News. Caio Blinder. Que é isso? Tudo bem, dona Mona? Tudo bem, obrigada. Você me pegou de surpresa, Eu né, peguei Emílio? mesmo, eu peguei mesmo e eu gostaria que você fizesse a primeira pergunta para os nossos ilustres convidados. Bom, então vou perguntar primeiro para o Reni, que eu conheço melhor, né? Como é que está sendo essa experiência de primeiro mandato? O Reni é um cientista político e durante todo esse tempo, como jornalista, o que a gente mais ouvia era que precisava haver uma renovação no parlamento, não só aqui em São Paulo, como em Brasília também. E, de uma certa forma, essa renovação está acontecendo. Eu acho que o Zé Américo está em... O Zé Américo era vereador, mas está agora também... O Zé da velha guarda. Da né? velha guarda, mas é exatamente. uma primeira experiência no Legislativo, Assembleia. Pela segunda né? vez na Assembleia. Pela segunda vez na Assembleia. Me Mas elegi pela segunda eu vez. acho que vai ser um debate interessante, mas pergunto então para o Reni, como é que está sendo essa experiência? Era o que você imaginava? Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado, Emílio, o pessoal todo aqui. Mona, realmente é um mundo diferente e nós precisamos dessa renovação. Sem renovação, a gente não chacoalha, não mexe na estrutura de como as coisas funcionam. Essa velha política, ela tem um jeito de funcionar, às vezes com práticas ruins e às vezes simplesmente porque está engessada, está acostumada a fazer desse outro jeito. E a renovação traz essa mudança, essa vontade de questionar tudo ali dentro. Não é nada fácil porque é o seguinte, eu percebo claramente que existem dois mundos. Existe o mundo interno do que acontece lá dentro e o mundo da população do lado de fora. A população do lado de fora não entende como funciona aquilo ali e muitas vezes quem está lá dentro já se acostumou de um jeito que não está preocupado em ouvir totalmente o que a população quer do lado de fora. E quem chegou novo nessa história está tentando fazer uma ponte entre os dois lados. E é problemático, porque quem tá fora não entende, quem tá dentro não tá prestando atenção em quem tá fora, e você tem que ficar mediando isso. Então eu tô sentindo essa dificuldade, assim, tem um distanciamento. E acho que isso explica vários dos problemas que nós temos no Brasil, de polarização, de gritaria, de comportamento de torcida. Tudo isso, em grande parte, é fruto desse desentendimento de como as coisas funcionam. Eu acho que a primeira etapa do que a gente viu, essa renovação grande, é um avanço excepcional, necessário. A segunda etapa que é a mais difícil, que é a gente aprofundar. Agora, as pessoas não têm que só participar, elas têm que se aprofundar nos assuntos, elas têm que entender como funciona a Alesp, todas as outras casas legislativas e todo o resto que a gente tem dentro da política. Então, primeiro, participação. Agora vai ter que ter qualidade. E tem uma união desses jovens, desses novos políticos que entraram, ou vocês também divergem muito por terem correntes ideológicas diferentes também? Pô, essa é uma boa pergunta. Faz um mês e pouquinho que a gente tá lá, então ainda não deu para sentir totalmente o comportamento, mas a ideia inicial era que não, nós queremos e nós acreditamos numa política diferente. Mas a gente já tá vendo que questões ideológicas ou divisões de mundo já não aproximam a gente o tempo inteiro. Você tem uma grande parte dos novos, sim, que querem, sei lá, questionar práticas antigas e procedimentos de funcionamento da casa. Isso é real. Mas eu tô vendo já um começo
de divergência entre as opiniões e ideologias. Cada um também representa uma parte da população que vê de um jeito as coisas. Mas eu acho que, no geral, é bom mais gente nova, porque você fala, pô, afinal de contas, nós viemos aqui para fazer o quê? Entendeu? Você tem um gancho de cutucar e falar, ó, temos que questionar aquela prática. Você ali. acha que vai fazer e chega na hora de fazer, não é bem assim, como é a decepção do primeiro mandato. Tá assim, Zé? Tá bem polarizado? O Zé é do PT, o Zé Américo é do PT. Tá polarizado Tá a desse cara do jeito? Lula. Ou tá só no, É o novo Lula. em rede social? Está polarizado, mas eu que já participei da Assembleia na legislação passada, eu vou dizer o seguinte, um pouco menos polarizado, que eu acho que as novas forças que chegaram, eu acho que tornaram mais complexo o debate político, porque veio o Novo, veio o PSL, a esquerda também teve uma renovação com o PSOL, com a bancada ativista, com a Érica Malunguinho, que é trans, né, que vem representando uma pessoa super qualificada. Então eu acho que ficou mais complexo o jogo e ficou melhor. Concordo plenamente, acho que o Reni foi bastante feliz em dizer isso. Quer dizer, você renovou, foi bom renovar. Nós renovamos em 50%. Renovamos em 50%, é bastante. Acho que nunca aconteceu isso. E agora precisa qualificar. Né? Então acho que é legal. O Reni é uma pessoa que está lá agora, é uma pessoa muito qualificada. Nós temos outros muito qualificados também que chegaram. Então, e tem gente também que está um pouco só na participação, né? Então nós precisamos melhorar tudo, né? Antes de concluir, eu queria saudar você, Emílio, saudar o Daniel, saudar a Mona, o Reni, né? Saudar a Marina, o pessoal todo aqui, né? Dizer que é um prazer muito grande estar aqui no Pânico, né? Acho que esse debate é importante. A Assembleia hoje, ela não tem mais aquela coisa, quer dizer, você conhece, está há muito tempo aí, vocês sabem. Durante anos, a Assembleia era assim, era o Geraldo Alckmin, o PSDB, que tinha uma maioria muito ampla, e tinha uma oposição ali. Agora não, agora o jogo está mais complexo. Então você tem, por exemplo, uma obstrução que está sendo feita hoje, quer dizer, atualmente, entre o PT, PSL, Novo, PSOL e PCdoB, fazendo uma obstrução de projetos do governo, exigindo que o governo, por exemplo, flexibilize a instalação de uma CPI do Paulo Preto. Então, esse é um jogo mais complexo e eu acho positivo, mais rico. A esquerda e a direita, de repente, se juntando para uma causa comum. Isso é bom. Eu concordo com o Zé Américo nessa questão. Concordo com o Zé Américo nessa questão que ficou mais complexo. Mas eu vejo uma polarização gigante dentro da casa. Eu vejo o PSL e o PT ocupando o espaço de debate ali, mas assim, tumultuando de coisas que você fala assim, não, sério que nós vamos passar horas falando disso? E eu acho que tem que melhorar. Articulando muito. Eu concordo plenamente com você na ideia. É um certo exagero esse debate ideológico, concordo com Mas você fala o quê? De costumes? Os costumes, essas... Não, de tudo. Não só. Porque uma o Bolsonaro, palhaçada, aquela reforma, né? Essa não é a discussão do Estado de São Paulo. É claro, vão entrar assuntos nacionais, mas a gente tem que prestar atenção aos problemas da polícia, da educação do Estado de São Paulo, da saúde. Às vezes o foco sai da questão. E vira uma viagem, uma discussão ideológica. Porque Cuba, não, porque o filho do Bolsonaro. Você fala, gente, volta. A complexidade eu concordo, e ela é excepcional. Realmente você cria dinâmicas que ninguém está esperando. Hoje não tem mais estabilidade lá dentro da casa. Ninguém manda não tem mais 100%. O governo não manda mais 100%. Uma hora, se junta cada um com o outro, é muita gente, mas ainda o debate ideológico domina. E isso, sério, tá insuportável no Brasil. Falta uma habilidade. Eu sou da bancada judaica, né? Eu, Daniel em Bialski. Cima do muro, a gente, Daniel Bialski, o Reni é o cara mais querido da comunidade. Ele foi na hebraica, palestrou, as mães judias amam ele, né? Que bom. Da piscina da hebraica, inclusive. Tem uma coisa que você fala muito legal. Ele e o Rabin. Ele e o Rabin, né? Fábio O Rabin é a oposição dele. O Fábio Rabin acaba sendo a oposição. Mas você fala, viu, na Casa do Saber, você falando sobre a ciência do carisma, né? Você fala sobre presença, poder e ser benevolente. E aí é o que falta. Você acha que falta essa inteligência emocional para os nossos políticos, por essa polarização que vocês estão colocando? Eu acho essencial a inteligência emocional. Você entender que você está totalmente fora do contexto. Você está falando sozinho para nada, instigando uma torcida. Isso está totalmente errado. Você não está ali para fazer isso. E aí, claro, tem uma meia-culpa que a gente tem que fazer, que do lado de fora tem torcida organizada que só responde a movimento de torcida.
torcida. Verdade. Então, não adianta eu querer falar, olha, vamos falar sobre a discussão do problema do crack no Brasil. Aí todo mundo, isso é chato, Reni. Aí se eu dou um movimento de torcida, aí todo mundo grita. Então, assim, eu acho que a inteligência emocional nesse sentido é você entender qual é o contexto que você tá, quem é você, porque você tá ali. Você tem que otimizar o seu tempo. Eu não sinto que o tempo ali ele tá sendo otimizado, entendeu? A gente tem que trabalhar para produzir resultados e não é isso que acontece, porque você se perde na ideologia, na loucura da conversa de torcida. Eu sei que aqui tem muito debate, discussão de torcida, e eu sei que essa é a sensação da política brasileira nesse momento, mas de verdade, você vai discutir educação, segurança, saúde, saneamento básico, são discussões complexas que não dá para se resumir em torcida. A gente precisa elevar esse debate. Mas você acha possível isso? Porque se você for pensar bem, a política, desde acho que do Bill Clinton, acho que o Bill Clinton que deu, que ele foi tocar saxofone, que ele fez aquele chá. Virou meninão, né? Showman. Virou uma coisa meio entretenimento. Tanto é que hoje aqui no programa Pânico a gente faz política também para levar pro cara a ideia, mas também não é nada muito profundo. Não é bem. Mas, Emílio, você acha que virou uma coisa meio pop política? Eu acho que sim. Isso é bom ou ruim? Isso é antigo, inclusive. Tem um lado bom que é o seguinte, você torna a comunicação mais fácil, você atinge mais pessoas. E tem o exagero, que acho que o Renin fez a referência, que é o exagero, né? Que de repente o pop toma lugar do conteúdo, né? E também o debate ideológico, só para falar disso, eu queria falar, é o seguinte, existe o Brasil, a questão nacional é tão forte que eu mesmo me vejo, às vezes, fazendo um debate nacional de uma questão ideológica que eu não devia estar. Você pega o estado de São Paulo. A universidade pública e gratuita no Brasil é maior no estado de São Paulo que no Brasil. O transporte público do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, o transporte público é mais importante que a prefeitura. Nós temos metrô, CPTM, MTU, etc. E de repente a gente pensa que não está discutindo a Venezuela. Sim. É isso, ele tem razão nisso aí. Então a gente tem que estar puxando para a terra, para as coisas terráqueas, para discutir a nossa universidade, para discutir as concessões, por exemplo. Nós vamos agora ter, nos próximos meses aí, o vencimento das concessões das rodovias. Isso é um tema muito importante, porque não só porque é importante para o estado de São Paulo, como também é paradigma para o Brasil, né? Então nós vamos renovar simplesmente, vamos fazer uma nova licitação, eu pergunto, vamos abrir essa licitação para o capital internacional entrar? Não é importante, não é? Tem que baixar o pedágio, tudo bem, mas que tamanho que você baixa o pedágio? Isso vai melhorar, não vai melhorar? Enfim, você tem um debate super importante. E no estado de São Paulo é paradigma. Você não tem a dúvida. Eu queria falar do que você perguntou, Emílio, que eu acho muito importante isso daí. A gente tem que fazer uma distinção entre ser profundo, difícil e sei lá, ficar usando termos técnicos e trazer a política para a simplicidade da vida das pessoas. Isso não quer dizer que você não precisa aprofundar, você pode aprofundar com simplicidade. Verdade. Então, eu acho que tem um movimento errado de querer ficar instigando as torcidas e ficar transformando tudo em coisa rasa. Os problemas não são rasos, não tem um problema no Brasil que você escolher ir para a direita ou para a esquerda. Na direita você vai ter coisas que você ganha e coisas que você perde. Na esquerda você vai ter coisas que você ganha e coisas que você perde. É uma escolha de prioridades difícil que tem que ser conversada com todo mundo. Eu posso falar disso de um jeito super simples e didático e eu vou envolver e trazer as pessoas para perto. Ou eu posso só dar um grito populista que vai todo mundo vibrar e acabou. Então, mas o que eu digo para você é, por exemplo, vamos pegar um tema, meio ambiente. Então eu falo, hoje aqui, gente, nós vamos discutir meio ambiente, que eu acho que a coisa mais importante do mundo é o meio ambiente. O cara que é da direita fala, isso não me interessa, isso é pauta da esquerda, eu quero que se foda. Esses caras que vêm falar de meio ambiente. Mas não pode. Então, mas é assim que tá hoje tudo bem. em dia. Então, mas esse é o problema. Porque o cara, ele pautou o que é direita e o que é esquerda e fala, não, eu... Você tem toda a razão. Ele escolhe o tema. Você escolhe o tema. Desqualificação do contendor, do adversário. Desqualificação, isso é terrível. Assim, nós temos que falar de todos os temas. Existe uma hierarquia de prioridade. O meio ambiente é importante? Claro que é.
talvez ele não seja o mais importante dentro dos problemas que nós temos no Brasil. Educação, Saúde, segurança, saúde. segurança. Então pronto, então nós vamos falar daqueles 3, vamos falar dos outros também. E o que eu quero que a pessoa de direita faça quando ela vai debater meio ambiente? Que ela chegue aqui e fale assim, olha, a minha posição no meio ambiente é essa e aquela. E não, eu não debato meio ambiente porque isso não é um assunto de direita. Era uma coisa infantil, da quarta série B. Então, quer dizer, o Brasil tem uma postura infantilizada sobre política. Sim. Isso vem de todo mundo, para todos os lados. Um país que já começa com o seguinte princípio: não se discute religião, Nem política. futebol e política. Acabou. A gente tem que Menino, acabar com isso. Eu acho que tem uma questão que favorece isso. Só para tocar no meio ambiente, que é uma área que eu gosto bastante, meio ambiente toca todo mundo. Se você pensar que no Brasil 100 milhões de pessoas, ou seja, metade da população, não tem coleta de esgoto, não tem saneamento básico, então, e despeja isso nos rios, nos mares, nas São praias. Paulo não tem tratamento, que a gente 50%. vai. Então, Cidade de São Paulo. É muita coisa. Então, meio ambiente, sim, também toca a gente. Claro, Agora, essa questão da polarização tem uma coisa que favorece. As redes sociais, é óbvio. Isso. Porque aí, quem que está pautando o diálogo? É muito fácil hoje em dia, na era da internet, de você desfocar. A gente mesmo, eu venho com uma pauta aqui, aí de repente começou a falar disso, de outra coisa, Então, as redes sociais, principalmente o WhatsApp, jogam informações que às vezes nem são verdadeiras, as fake news, e dispersa. E tem outra coisa que favorece também, que são as TVs Assembleias, TV Câmara, porque aí todo mundo tem um palco, sabe que vai falar para a mídia. Quer dar o show. E dá um show, e fala. Então é muito fácil desfocar e isso gera polarização. Esse é um dos graves problemas de hoje. Eu escrevi um artigo sobre isso que chama cacofonia digital. A gente vive numa era que a mídia digital ela está destruindo a democracia. Tem como eu conversar sobre educação num telefone, numa conversa de WhatsApp que não tem tom? Não. É óbvio que vai virar num grupo, não tô entendendo nada, isso vai virar uma loucura, entendeu? Ou a gente cria certas etiquetas de como se comportar dentro desse mundo digital, ou não dá para eu explicar o problema da Cracolândia ou da desestatização do Brasil num post do Instagram. Não dá. Ô, Eni, tem uma coisa que você fala e que é importante, que é o seguinte: tornar tudo popular, tudo Não, o Emílio usou essa palavra, pop. Nós vamos pegar, por exemplo, o STF no Brasil. Será que é o melhor modelo? Tudo ser transmitido pela televisão? De repente, você tem votos de meia hora, 1 hora, extensíssimos, que talvez não fosse necessário, porque o ministro quer aparecer. Nos Estados Unidos, não estou dizendo que seja Exposição, né? Exposição. Exatamente, não estou dizendo que seja o melhor modelo, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos, você sabe muito bem, você não assiste a sessão, e para você ter acesso às decisões, acho que até é um exagero, você precisa entrar com um requerimento para ter acesso às decisões. Então tem uma coisa assim da justiça, por exemplo, que tem que ser técnica, não é? Precisa ser técnica para a gente ter direito a uma justiça que não vai estar em função da opinião pública, em função do cara que quer aparecer mais, entendeu? A democracia... Sabe que nós temos um exemplo na LESP que conta muito dessa história da discussão da transparência. Tem uma reunião que se chama Colégio de Líderes. E ali sentam os 24 líderes, são 24 partidos, antes da sessão. E aquela reunião é para a gente conversar e entender mais sentir o clima e falar assim, para onde nós vamos? Nós vamos votar isso ou não? O que vocês estão pensando? E essa reunião existe. A primeira experiência dessa reunião, eu já vi, né? Chegaram na reunião os novatos, a gente não sabia, e alguns deles já falaram o que eles pensavam e já começaram, não, porque... Começou o discurso ideológico no meio da reunião. Aí os outros, mais antigos da casa, viraram e falaram assim, não, calma, pera, não é aqui não é o lugar para isso. Lá no plenário é que você traz a sua postura pública. E aí o que acontece? Aí tem uma discussão que é, deveria-se ou não mostrar o que acontece no Colégio de Líderes? E aí, se a gente abrir e filmar o Colégio de Líderes, o que a gente vai transformar o Colégio de Líderes? Num palco de show. Igual o plenário. Muita gente não vai falar E aí ninguém vai falar direito. Aí você não vai ter uma discussão demais. real sobre os problemas. Que parte da discussão real acontece ali dentro. Claro. E aí eu conto uma experiência que eu tive internacional. Trabalhei no Conselho de Segurança da ONU e várias das decisões do Conselho, quando elas vão para aquela mesa redonda ali pública, não aconteciam, ficava travada. Aí a Alemanha virou e falou assim, eu vou dar uma sala de presente para o Conselho e nessa sala vocês vão ter uma reunião fechada, uma reunião de um colégio de líderes. A partir de então,
a conversa lá dentro dos embaixadores é assim, o embaixador francês fala para o chinês, o Emílio, então, o que você acha disso? Olha, eu não concordo com isso, eu vou votar contra e eu vou lá e vou fazer do meu jeito. Ah, tá bom, então vamos para lá. Aí você sai lá fora, aí você faz seu show. Eu só respeito de direitos humanos, eu faço tudo impecável, pode eu sou um buscar país muito perfeito. ponto comum. Mas aí é o show, entendeu? Sim, mas se não tivesse aquela reunião de conversa pra você aparar as arestas, você vai viver dentro do show. E isso é sério pra política, gente. Não é que tem alguma coisa sendo escondida, mas é que nós temos que entender o funcionamento desse negócio. Tem muita bucha pra ser resolvida, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês agora, que é uma pergunta que eu tenho curiosidade, até a Dorf também pode entrar no negócio. Por exemplo, a gente tá vendo agora o Brexit, né? O Brexit foi a primeira eleição que o cara se apropriou de rede social e criou a saída da Grã-Bretanha da comunidade europeia, da comunidade europeia. Aí o que acontece? A princípio, eles pegaram os algoritmos, que até aquela empresa lá deu aquele problema lá da Cambridge Analytica. Analytica. O nome da companhia. Eles pegaram o Facebook, viram quem estava assim meio indeciso no negócio, foram lá, pá, saiu Aí foi pro parlamento. Quando chegou no parlamento que o povo percebeu a burrada que fez, agora eles querem voltar atrás. Exatamente. Como é que o inglês, né, naquela câmara lá dos... É muito elegante. Como é que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer para voltar atrás nessa decisão? E agora? Ixi, eu não tenho a resposta. Porque vou ter que carregar. Então, porque o cara, ele foi lá, ele fez uma campanha... Vai ter que fazer um novo plebiscito. Isso, ele fez uma campanha... encontrar uma saída. Isso. Vai ter que voltar atrás. Ele fez uma campanha baseada no que o povo quer. É isso. No que o povo quer. Vamos voltar a ter o comando. Acho que era isso que ele, que ele falava. A Inglaterra vai voltar a ter soberania, autonomia. O próprio dinheiro, né? Isso. Aí o que aconteceu? Quando foi votar a lei, é ser humano que tá lá para votar, não é algoritmo. Claro. Pois é. Claro. Aí deu uma merda. Claro, é isso aí. Que é o que vai acontecer aqui também. Porque ninguém pensa igual. Por isso que o debate precisa ser aprofundado. A democracia de um não é jeito unanimidade. simples. A democracia não é uma unanimidade, né? E agora? Mas ninguém pensa igual e só pensa em benefício próprio. Eu queria saber qual que é a pauta, qual que é o foco universal que os dois lados precisam. Ok, educação, todo mundo fala, sempre são as mesmas pautas, mas o que é um assunto que todo mundo fala? Agora foi a reforma. Qual que é o próximo? A pauta que a gente tem que apostar. Eu acho que são as 3 coisas prioritárias que o Estado tem que fazer. Segurança, número 1, porque o Estado nasce com esse objetivo. A gente inventou a ideia de Estado porque a gente queria colocar ordem. Boa. Você não tem educação, você não tem saúde, você não abre seu negócio, você não vai trabalhar, você não tem segurança. Se você gasta dinheiro educando alguém, um jovem, dos 5 anos aos 20 e poucos, aí com 20 e pouco ele tá pronto para devolver para a sociedade, ele morre com um tiro na cabeça, acabou, jogamos fora todo o dinheiro que a gente gastou em educação. Então, a gente começa com segurança. Depois vem a educação, porque você não vai ter uma sociedade capaz de produzir, de fazer nada, e saúde. Que as pessoas precisam sobreviver. Eu acho que esses são os 3 temas que eu concordo, inclusive com essa hierarquia, eu acho que é isso mesmo. No estado de São Paulo, eu acho que tem muita mudança, né? Quando a gente fala do tema da segurança, talvez não fosse na origem, né? Você tem muita mudança hoje no Brasil. Você tem uma queda, por exemplo, na criminalidade em alguns estados, alguma coisa. Então, em alguns lugares, a questão da saúde, por exemplo, na cidade de São Paulo, a questão da saúde nas pesquisas tem aparecido como mais importante. Mas eu não acho que tem que pôr um tema contra o outro. Esses temas são importantes e ponto, né? Complementares, né? Na cidade de São Paulo e no estado tem um tema importante que é transporte. E o transporte é um tema moderno, não é um tema que, né? Mobilidade. A mobilidade. Os patinetes, né? Agora... os patinetes elétricos. Mas a mobilidade. Mobilidade é importante no estado como São Paulo, talvez mais até do que em outro. Mas é isso, são esses os temas. Espero que esses temas, inclusive na Assembleia Legislativa, que esses temas galvanizem a nossa atenção a partir de agora. O Haddad, na época, fez, né, eu até defendi ele aqui, descer o pau em mim. Sim. Ciclofaixa, acertou, pô. Tem que falar que ele acertou. Não, eu achei legal, achei moderno aquele negócio de fazer a cidade pra pessoa, claro, não pro carro, pro automóvel e tal. Certo. Mas aí os caras desceram o pau porque... Ele é do PT. Não é só porque é do PT. Também fez a coisa da velocidade, uma cultura do carro
e do carro poder desenvolver a velocidade que quer, que deseja, essa cultura é muito forte. Eu acho que um prefeito, Marina, de qualquer partido que viesse querer tolher a velocidade ia apanhar. Eu não acho que foi só a velocidade e existem as críticas que eu concordo. Esse disciplinamento do excessivo para algumas pessoas, do trânsito, etc., em alguns lugares, para reduzir a mortalidade, isso causou um impacto muito forte, né? As pessoas não aceitavam isso, né? E não aceitavam porque as pessoas não veem... A indústria da multa. A indústria da multa. Não veem as pessoas morrendo no trânsito, né? Morria 100 pessoas por ano, caiu bastante. Mas ninguém vê as pessoas morrendo ali, né? Então, por isso, não dá tanto valor. E a coisa da ciclofaixa. Ciclofaixa, existe uma disputa na cidade entre a bicicleta e o carro e as pessoas, entendeu? A gente tem que reconhecer. Em alguns lugares a ciclofaixa foi bem aceita, em outros ela foi mas ficou contraditada, mas tá ficou, né? Teve ruas, acho que foi um pouco, eu sou uma ciclista, então eu adorei a ciclofaixa e tudo mais, mas eu ando de bicicleta nessa cidade desde os 16 anos, e eu sei que é muito diferente. Você é muito moderna. É uma coisa visionária do Haddad, isso é visionário do Haddad. Antes do patinete, você é visionário apanhar. É muito diferente do que você pegar numa bicicleta, alguém que nunca pegou e sair andando. Eu acho que é perigoso. A mesma coisa a patinete. E eu percebo que foi feito também muita ciclovia em ruas que não tinha nada a ver. Na Vila Boim, uma coisa super estreita. Então, eu acho que esse é o problema. Discriminadamente. Parte da discussão, ela é ideológica, de não, odeio, não quero, você está botando uma ênfase, uma prioridade só nisso. Mas uma outra parte é o jeito que foram feitas as ciclofaixas. Não é uma revolta contra a ciclofaixa, mas é ciclofaixa que não ia para lugar nenhum, que não foi bem planejado. Isso era parte da discussão. Não, mas tem um sentido a ciclofaixa. Tem, claro que tem. Tem um sentido. É necessário. Na época... Não, essa teve um planejamento, numa engenharia. Não, tem. Mas aí que você para no meio de uma caçamba, tinha uma organização para ser duas, tinha um esquema. Tem árvore. Tinha uma organização. Tinha um esquema. É que... Não. Peraí, mas não é. É que é difícil. É que São Paulo é ruim, o asfalto é ruim. Sim, é tudo meio ruim. Buraco pra cacete. É tudo meio ruim. Às vezes passava, a faixa passava na frente da Vila Mariana, eu me lembro que tinha uma que passava na frente da porta de uma escola. Quer dizer, mas aí, então, por exemplo, essas coisas. Mas depois foi alterada. Outro dia eu vi um caso que eu fiquei ainda mais chocada, eu não posso citar o nome do bar, mas é um bar super conhecido aqui em Pinheiros, que a pessoa que era amiga do dono me falou, Mona, ele quebrou, você não tem ideia, porque estava descendo uma ciclofaixa na Arthur de Azevedo e outra na Alves Guimarães, ou uma daquelas ruas ali que cortam, e ele teve ciclofaixa direita e esquerda, e ele falou, ninguém mais estacionava lá e não conseguia assim, ele literalmente teve uma queda de movimento de 40%. O Américo falou de uma outra coisa que foram as multas. Eu acho que tem um incômodo da população o seguinte, não é que, tá bom, tem uma parte que, claro, não quer seguir regras, e a multa ela vai lá para fazer as pessoas seguirem a regra. Mas tem uma outra sensação que é o seguinte, eu não tenho segurança, eu não tenho nada, tudo que eu pago não funciona, e agora a única coisa que funciona é me dar multa o tempo inteiro. É isso que revoltam as pessoas, entendeu? Você paga muito imposto, você não tem segurança, que é uma coisa básica, e aí a sua multa pro seu carro, ela é cobrada com pleno funcionamento, perfeito. Certinho. Isso causa uma revolta. Mas sendo advogado do diabo, se você receber uma multa é porque você fez alguma coisa errada, certo? Claro, mas você faz um monte de outras coisas certas, inclusive você trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto ou mais, e aí você não recebe as outras coisas básicas que são, assim, a garantia da sua vida. Então é natural que a pessoa fique revoltada. Eu não tô defendendo que ela tem que fazer a coisa errada e não pagar a multa, mas eu tô tentando entender a psicologia por trás da revolta dela mesmo numa situação dessa. De qualquer forma, a redução das mortes nas marginais de São Paulo, a redução dos atropelamentos foi muito grande. Então a sociedade ganhou com isso, né? Então, e falavam em excesso de indústria da multa e tal. Sem nenhum... O próximo prefeito que entrou continuou, manteve. O João Dória manteve. Não tinha como recuar na coisa dele. Ele recuou em alguns lugares, mas em outros não dava para recuar, senão ia morrer muita gente.
Então também não recuou. Foi até uma promessa, né, de campanha, recuar um pouco. Você viu? E recuou menos do que prometeu. É o debate nas mais faixas elegante expressas, que eu já vi. ele recuou mais e nas menores nunca não. vi. Nunca vi Pois debate não, elegante Paulo. da direita e da Não, é esquerda. porque, na verdade, Eu nunca vi. A Outro Paulo nível, Lula, né? Vamos falar O do Lula Américo no é um próximo cara bloco. maduro. Deixa eu falar. Era maduro. Já falar sobre Olha, Venezuela. já tá associando ele à Venezuela. Isso aqui é outro naipe. Meu Deus. Lá fora eles estavam se Treta. estranhando. Mentira, gente. Imagina, É porque gente. precisa ir Imagina. pros comerciais. É que os caras novos, a geração que tá aí agora, ela acha que o mundo nasceu junto com o iPhone. Eles acham que o mundo... É o Steve Não, eu Jobs. fui de Eles um acham- tempo que não tinha nem celular. Isso, eles acham que o mundo começou na época do iPhone. Na briga de do grupo de Facebook. família do Nem me fala em WhatsApp. iPhone. Antigamente, os políticos sentavam e trocavam essa Sim. ideia. Claro, Trocando. imagina. Não é verdade? Discutindo o tema aqui. São muito bem. elegantes. Mais ou menos. O É pai a do velha Collor e a mandou gosto de ser tiro assim. num cara. Mas aí é outra coisa. Já é Aí PC Lá Faria. fora, as assessoras Daqui a estavam puxando pouquinho, cabelo. daqui a pouquinho a gente treta. volta aqui Mentira, na gente. Jovem Pan. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre aqui. Hoje estamos tendo um debate em altíssimo nível. O pessoal da Globo News está com inveja da gente, Daniel Zuckerman. Eu sei, Guga Chakra aqui Guga mandou. Chakra. A gente tem um grupo no WhatsApp, Miriam Leitão, Guga Chakra. E o Jorge Pontual. Tá Jorge muito... Pontual. Muito Muito desanimado. É o Muito fuso, Emílio, é o fuso horário. Muito desanimado. Meia-noite e meia, 1h. Muito desanimado. Trabalham Mas muito, o né? Satita Isso tem que tá no falar. grupo Mas... também. O cara hoje dorme na hora. Temos aqui o Reni Cuquier, ele é do Partido Novo, é a primeira, você foi eleito, Primeira eleição. Primeira eleição, né? Isso. Primeira eleição do Partido Novo, que teve uma votação grande, né? São 130 mil votos. E o Zé Américo, que é do velho e bom PT, que está aqui com a gente, eleito para o seu segundo mandato como deputado estadual, jornalista. E o Reni, você é professor e palestrante, né? Sou. Você é da Direito Universitário, se formou nos Estados Unidos e tal. E essa turma nova aí, Zé, como é que você vê essa galera nova aí? Pareceu Olha, umas direitas aí, uns caras aí que não tinham voz, né? Aqui temos o Coppola. Ah, gente sim. Coppola. A narrativa. É, a narrativa. Não, eu acho assim. Você acha que o discurso da esquerda ficou velho, ficou antigo? Não, eu acho que não. Ou você acha que foi no bolso que esses caras Não, entraram aí? eu acho que bom, a política brasileira, de um modo geral, acabou se desgastou bastante em função dos últimos acontecimentos do Brasil, se desgastou. E é importante a renovação. Acho que mesmo no PT você tem pessoas novas chegando. No PSOL você tem pessoas novas chegando, né? O PSOL, eu falo, ali na Assembleia teve uma renovação grande e trouxe coisas novas. E a direita, ela trouxe pessoas qualificadas e pessoas, digamos assim, que só pela participação, né? Eu acho que vai haver um rearranjo, né? Como caminhão de melancia. Balança, vai ter um rearranjo. Onde quem não é muito qualificado vai ser obrigado a se qualificar, porque senão não vai se reeleger mais, nunca mais. E quem é qualificado vai contribuir, como aqui o nosso companheiro que está debatendo aqui, que vai ajudar o debate, né? Falei, tem outras pessoas ali que não são do meu partido, que são de direita e que qualificam o debate. O Melão, que está lá, que é uma pessoa, o Daniel José, que é do partido dele, que são pessoas qualificadas, né? O líder do PSL, o que eu falo que é uma pessoa popular, um carteiro, né? O Diniz. O Diniz, que é um sujeito que você vê que ele é muito inteligente, tem uma vocação política incrível, né? E você vê na esquerda, falando da Érica Malunguinho, você vê a Mônica, né? Você vê gente nova do PT como o Jorge do Carmo, que vem lá de Guaianazes, né? Então, eu acho que tem uma renovação positiva. E tem gente que, sei lá, a democracia é assim mesmo. Ela coloca os dois lados sempre, né? Você tá tão sereno, mas eu vou colocar aqui em pauta uma Pode pergunta falar, dupla. Uma pergunta dupla. Ciro Gomes falou, aquele babaca tá preso, né? Que ele atacou muito o PT e, recentemente, ele foi muito infeliz com a comunidade judaica, falando que os judeus corruptos, você sabe muito bem disso, inclusive está sendo processado. Qual a opinião de vocês do Ciro Gomes? Começando por você. Por mim? Olha, o Ciro Gomes eu acho, assim, uma pessoa que tem uma história e tal, mas ele é muito oportunista politicamente. Ele desequilibra. Ele desequilibra, você nunca sabe direito por onde ele vai. Ele é driblador, ele vai dar Ele vai pra direita, vai Foi todas as É o Denilson, o Denilson Show. Eu sou mais tradicional na política, eu acho que não dá pra mudar tanto, né? Não dá pra mudar tanto. Então uma hora ele vai no cravo, outra hora na ferradura, então ele não tem critério. Então me parece mais um político daqueles muito tradicionais,
pré-partido político e que tinham a sua personalidade, tipo Jânio Quadros, ia para um lado para o outro conforme o sabor das ondas. Eu acho que esse tipo de político não tem mais espaço no Ele Brasil. bate com as duas mãos, com a direita e com a esquerda. No Brasil tem espaço, sim, para os caras de direita, de centro-direita, de centro, de esquerda, que tenham programa, que tenham ideias, que tenham proposta para o país. Eu acho que o Brasil está evoluindo para isso. Tomara que evolua para isso. Acho que ele é descompassado entendeu? ele perde o humor, perde o controle em qualquer situação. E você pode ver tantos episódios, não precisa ser só com a comunidade, ou com aquele ou com o outro. Cada momento ele dá algum pulo, um show. Vocês são da perde comunidade, então talvez... Não é? Eu que não sou, posso Lugar falar. de fala. O que ele falou da comunidade judaica é um absurdo. Isso não existe, isso não é verdade. Ele não conhece nada. Aliás, muito Entendeu? mal agradecido. Sim, mas aí vem o segundo ponto sobre ele. Ele foi muito ajudado por um empresário que a tinha comunidade. fábrica lá, o Benjamin Steinbrück. Lá, a comunidade judaica. todo. Então, Mas aliás, a massa, muito mal agradecido. a massa dos judeus no Brasil pela são Federação gente Israelita. Mas aí vem o segundo honesta. problema. Aí vem o segundo problema dele, que judeu ele gente tem problema. Honesta, é gente honesta, trabalhadora. A nossa Comerciante proposta judeu aqui. A minha proposta é do Júlio. Nós tentamos muito fazer aqui. Se todo mundo da esquerda fosse assim, Zé América, com os judeus e com Israel, a gente estava feliz. Os judeus são, a maioria é essa. A gente agradece. A nossa proposta na mudança, lembra quando que a Dilma estava caindo, estava aquela confusão? A nossa proposta aqui era um profeta e um rei. A gente queria isso. Um Salomão. Um Salomão. Um cara para tomar conta ali e um que conversasse lá. Um sábio. Que já trouxesse. Deixa eu só falar o segundo ponto do Ciro. O segundo ponto do Ciro, que é muito grave e por isso que ele chega nessas conclusões. Ele inventa coisas, números, dados, ele inventa realidades e aí ele constrói essas coisas na cabeça dele e ele fala, ele é um cara muito articulado, né? Ele é muito rápido. Você lembra na campanha ele no Roda Viva ali, todos os candidatos meio assim, e o Ciro Gomes ele que escolhia. Não, então agora eu respondo você, não, você fica quieto aqui. Ele organiza, negócio, você falava assim, mas quem que é? É Roda Viva ele, que é o Roda Viva, um coronel. Né? Então, e aí ele usa isso de uma forma com os dados totalmente distorcidos. Ele te joga tanta coisa. Também dado. Aí você fala, nossa. Ele é um homem mas de ele ia tirar gravata, todo mundo um homem... do SPC, poxa. Ele é destemperado. Uma vez eu fiz uma pergunta quando eu estava apresentando a Opinião Nacional na TV Cultura. Ele é agressivo, ele é agressivo. Não gostou, isso, porque a Veja tinha violento, dado uma matéria grande que o Estado lá, na época que ele era governador lá, enfim, não estava indo tão bem quanto ele falava. Ele não gostou, ele fechou o tempo e ele não mudou. As pessoas crescem com a vida, com os erros, com os tombos. Ele não. Continua igual, ele faz qualquer negócio para aparecer. Então agora ele já está em campanha, andou saltando aquelas coisas. Emílio, viu a habilidade que eu tive de falar do Ciro, como todos iam concordar? Agora vamos falar do Lula. Queria falar do Lula. Eu sabia que teria. O Barba, meu. Vai ser solto. Queria que você falasse um pouco do Barba. O Barba, eu acho... Viemos em homenagem a ele. Eu sou um pouco pessimista. Eu acho que o que foi julgado essa semana está combinado com o julgamento do sítio. O objetivo desse setor da justiça é manter o Lula preso. Manter o Lula preso para tirar um personagem da política. Esse setor da justiça que não é bem justiça, né? É uma coisa muito manipulada, que protege alguns e baixa o sarrafo nos outros. Eu li pormenorizadamente, posso discutir o processo do triplex do Guarujá, que foi o processo julgado agora. O Lula pode ser o que for, mas ele não pode ser condenado por esse processo. Está muito mal feito, está muito... não está baseado no direito. Eu cito aqui um jornalista que é conservador, mas que é um sujeito inteligentíssimo que trabalhou aqui. Reinaldo Azevedo. É o Reinaldo Azevedo. Ele tá anti-Moro. Agora ele virou, pô. Agora ele é anti-Moro, a turma mas quer ele meteu o pau no Lula e agora ele quer matar o Reinaldo. Mas ele não gosta do Lula. Ele fala o seguinte, juridicamente não se sustenta. Pode condenar por outro motivo, mas não por esse. Pelo Odebrecht pode? O Marco Aurélio, né? Talvez ele até ache isso, mas ele diz assim, por esse motivo não dá, e desse jeito não dá. E o Marco Aurélio se pronunciou recentemente também dizendo a mesma coisa, entendeu? Então você tem uma controvérsia sobre o processo, né? E mas tem o do sítio está mais embasado, né? E a questão, eu acho que está menos embasado. O do sítio? O do sítio.
Tem o pedalinho, tem o... Pô. O pedalinho, talvez o pedalinho que custou R$4.000. Mas 4.500. não é a importância quanto custou. Eu só quero te fazer uma pergunta, Zé Américo. Você usa o nome Lula no meio do seu... Eu uso. José Américo Lula da Silva. Isso eu não entendo. Sou fã do Lula. Isso eu não entendo de verdade. Agora eu não entendo isso. Eu não entendo por que essa... É uma coisa, uma adoração. Imagina se a gente no Novo começasse a usar Reni, Amoedo, Cuqueira. Tipo, não começa a usar polo, andar de patinete. Podia começar. Não, a gente não acredita nisso. Eu acho o seguinte, olha, eu admiro o Lula por várias coisas. Em primeiro lugar, pelo despojamento pessoal, né? O Lula vive de forma simples, se relaciona com as pessoas de maneira direta, muito horizontal. Ele conversa com o militante, conversa com o deputado, tal. Ele é muito simples, é um baita de um carisma. E foi um cara que veio da fábrica, do chão da fábrica, que veio do sindicalismo e foi muito importante para o Brasil, né? Ele foi fundamental para a construção da democracia no país, né? E foi fundamental para mostrar que era possível um Estado no Brasil que fizesse avançar, combater a pobreza e fizesse avançar o nível de vida dos trabalhadores. Se ele fizesse isso dentro da lei, Zé Américo, esse que é o problema. Se ele tivesse respeitado a lei e se ele tivesse agido de forma decente onde e coerente... que ele desrespeitou a lei como governo? Não sou eu que estou dizendo, é a justiça. E aí, na verdade, assim, eu acho que essa é uma discussão interessante sobre o resultado dessa mudança da pena. Todo mundo falou muito, diminuiu a mas pena. É diferente, o governo é uma coisa, a acusação é outra. O que tem a ver com o governo isso? Não, eu estou falando assim, ele mudou o Brasil, aí você falou, ele mudou o Brasil, tinha que ser dentro da lei. Não, foi dentro da lei. Ele está sendo acusado de uma coisa paralela. Não foi. Ele quebrou a economia brasileira, ele trouxe milhões de problemas. Não, claro, o Brasil terminou com o maior nível de emprego. Foi o resultado do que ele fez. O Brasil terminou com o maior nível de emprego e desde o Joaquim Murtinho... Tudo bem, mas é um projeto de poder de vários anos, mais de uma década ali, que levou o Brasil à situação que nós estamos hoje. Em parte do problema que nós temos ideológico hoje foi causado ali, com essa semente... dessa divisão gigantesca que foi criada. Mas eu quero só falar uma coisa sobre a mudança do processo. Peraí, a mudança do processo. Do Joaquim Murtinho ao pai dela, nós tivemos só um governo que conseguiu acumular reservas internacionais no nível que nós acumulamos. Tudo bem, mas estamos aí fazendo o processo... Que na época do Lula, ele surfou no crescimento mundial das commodities, a gente exportava Teve outros momentos e a gente não surfou. Não, sim, mas aí não foi poupado. O que você faz em época de vacas gordas? Você pega, você ganha, você poupa. Ele devia ter investido, agregado valor na indústria do petróleo. Aí não, na verdade pegou aquele dinheiro. Esse negócio do processo ter diminuído a pena. Todo mundo colocou a ênfase nisso e ninguém está falando do seguinte, mais um órgão colegiado da Justiça Brasileira fez o quê? Confirmou que ele cometeu aqueles crimes. Então, mais uma vez, essa história, foi confirmada. E assim, a ideia de que não surfou na onda, ou que ele é carismático, não adianta nada ser carismático e não ter ética. Não adianta. Como não tem ética? Mas você acha que tudo que foi feito tudo foi arbitrário? Ele não está envolvido em nada? Vamos falar de duas coisas, tá? Processo e governo Lula, tá? Bom, com relação ao processo, eu acho, no caso do Lula, arbitrário, certo? Arbitrário e é um processo político. Com relação ao governo dele, o governo dele teve acertos e teve erros. Eu acho que o governo do Lula também teve erros. Por exemplo, eu não posso concordar com o grau de renúncia fiscal que nós fizemos, que o governo Lula e mais o governo Dilma fez. Nós chegamos a quase 400 bilhões de renúncia fiscal. É um absurdo, né? Em 2014, houve 115 bilhões de renúncia fiscal. Isso está errado. Para ajudar setores específicos, criar campeões nacionais, ajudar certos setores. Teve corrupção no governo Lula para você? Mas você não acha que isso aí tem que olhar também, esses benefício fiscal? Claro, não, tem que olhar, mas não tem nesse nível. Tem que acabar com esses... Tem que olhar isso aí também, não é? O doutor Rachid, vai privilegiar alguém? O doutor Rachid... Você tem que diminuir os impostos gerais para todo mundo e o impacto total na população. E não pegar um setor e ficar ajudando ele, impulsionando ele. Isso não é liberal, isso não é um capitalismo de verdade, isso daí é uma muleta, e aí depois você só fica ganhando em cima daquilo só porque você é amigo do rei. Isso não funciona, isso se chama patrimonialismo. Países que eles vivem e governam para os interesses de poucos, seja os amigos do rei ou o rei. E a história do mundo inteiro é uma história patrimonialista. A maioria dos países do mundo sempre foram patrimonialistas.
Aliás, a maioria continua sendo. Alguns conseguiram mudar isso. O Brasil não conseguiu. Nós ainda somos um país patrimonialista. O governo funciona para proteger os interesses privados de alguns e da sua turma, e não os interesses da maioria das pessoas. Então eu vou falar uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu tenho levantado esse tema e ninguém ouve. É impressionante. Você fala, as pessoas não ouvem. Em lugar nenhum. É o seguinte. Em primeiro lugar, o doutor Jorge Rachid, que foi diretor da Receita durante muito tempo, ele deu uma declaração outro dia, dizendo assim, o Brasil poderia viver bem com a metade das renúncias fiscais. Gente, se a renúncia fiscal é 400 bi, a metade é 200 bi. Você já imaginou a economia que você faria? Porque houve uma tentativa, nem estou criminalizando, do governo Fernando Henrique, do governo Lula e do governo Dilma, principalmente, de tentar trazer os empresários para gerar emprego. Não deu certo. Então, vamos cortar. Ganhamos 200 bi. E tem uma coisa que ninguém fala, essa ninguém ouve. Já ouviram falar em operação compromissada? Não. Hoje, o juro é muito alto. Você sabe disso. Então, os bancos não conseguem emprestar tudo que eles têm em caixa. Além do depósito compulsório, eles não têm como emprestar. Nos Estados Unidos funcionaria, você conhece bem, funcionaria assim. Como é que a gente faz os juros cair? Pois é. Nós temos que desestatizar, nós temos que fazer a reforma da Previdência, a economia, nós temos que tirar a interferência do governo, temos que baixar os impostos, temos que o banco, desde entregar as coisas básicas. Mas tem 120 bilhões por ano, que é o seguinte, o Estado brasileiro sobrou dinheiro. Ao invés de você arcar com o prejuízo do dinheiro sem fazer nada, ou baixar o juro, o Banco Central vai lá e compra o seu dinheiro desnecessariamente e segura os bancos. Quer dizer, os bancos são beneficiados, ninguém fala contra isso. É 120 bi por ano. Mas na era PT os bancos foram super favorecidos. Não, peraí. Na era PT, a operação compromissada. Não. Mona, todos eles, sem exceção. A operação compromissada. Entraram mais nessa época do que em qualquer outro momento. Isso é sabido. Ela é necessária para o sistema bancário, não pode ser zero. O Banco Central tem que ir lá mesmo de vez em quando e pegar um dinheiro para manter a estabilidade do sistema. No governo Lula, eu me lembro, era 50 bi a operação compromissada, de 40 a 50. Chegar a 60, eu acho aceitável. O problema é que está 120 hoje. Eu não estou falando de um governo em particular. 120 hoje. Tem que parar. Nós temos Zé Américo, parte desse problema existe porque o governo controla tudo, ele cria proteções e ele não deixa haver competição. Se não tem competição, não vai cair os preços, não vai chegar alguém que vai oferecer um serviço melhor, e aí as coisas não vão mudar. E ele faz isso por quê? Porque esse é um jeito de controlar e manter o poder. E aí ele tem só 5 amigos para ter que dar benefícios. Conseguir dar conta de 5 é uma coisa. Agora, se você tiver que dar conta de 300, como é que você vai controlar 300 bancos? Um vai falar assim, olha, eu não quero fazer isso. Eu quero oferecer um negócio mais baixo e acabou, quebrou o mercado, Nesse mudou ponto tudo. Eu concordo com você. A gente precisa abrir a economia brasileira. Bancos estrangeiros... O Barba tá triste, né? O Barba tá triste. Você já trocou uma ideia? Qual a última vez? O Barba tá triste. Lá. O Barba, você senta com o Barba e fala, vou falar uma coisa pra você. Quando a economia tava voando, o Brasil tava voando, o Lehman vinha aqui, me abraçava, o Gerdau, agora esses filhos da puta estão tudo lá. falando mal de mim. Serviu para entender o empresário brasileiro. Eu fiz esse empresário voar. Agora eu tô aqui com 3 livrinhos. 2 caras aqui me ajudando. Esse puto vem soltar o... É esse o problema, Emílio. Não tem que fazer um cara voar. Esse empresário agora aparece tudo falando que o país vai mudar porque vai fazer. Eu vou falar pra vocês, eu tô triste pra caramba. O empresário brasileiro. O empresário brasileiro é especialista. Esse puta frio que faz aqui em Curitiba. Cadê o Lehman? Cadê o Zerdal, porra? O Lula tá jogando FIFA, deram um videogame pra ele. Os empresários brasileiros, eles precisam sobreviver. Me colocar eles precisam. Os empresários brasileiros precisam sobreviver nesse caos que é o Brasil. E o único jeito... Não é assim. Não são todos os empresários que fazem isso. E assim, não existe lugar, talvez, dos grandes países, os países importantes, né? Eu não tô falando da Suécia ou de Singapura, que esse é um país minúsculo. Dos grandes países importantes que podem se tornar os maiores potências do mundo. Os grandes. Não existe nenhum deles
que seja tão difícil de empreender quanto no Brasil. Relatório do Banco Mundial, Fazendo Negócios, publicado todo ano. O Brasil é um dos últimos dos grandes. É impossível fazer negócio no Brasil. E aí o cara para sobreviver, que não está certo quando ele faz isso, mas ele vai lá e tenta se associar ao governo para conseguir que as coisas andem. Totalmente errado esse comportamento. Enganar o governo, inclusive. O governo chama ele, é uma relação totalmente prostituída. Só que ela acontece porque as regras não são claras, as regras não são fáceis. Não é. Se você quiser abrir um canal, ou se você quiser abrir uma operadora de celular, é impossível. Você jamais. Quantidade de advogado que você vai ter que contratar para fazer isso, você tem que ser bilionário. E aí nunca tem competição. Então, esse é o problema do Brasil. Esse sistema, do jeito que a gente tá, faz essa relação ser sempre prostituída, problemática, ou você tenta se matar para conseguir sobreviver no Brasil. A burocracia colabora pra corrupção. É só uma coisinha. O cara precisa... tem tanta regra que o cara cria e o cara vai lá e estatais. O Brasil tem 418 estatais. Sabe quanto que deu de prejuízo no ano passado? 13 bilhões. Sabe qual que é o orçamento em 2018 para a segurança pública? E o Brasil é o país que mais mata no mundo em números absolutos, 60 mil homicídios. Ninguém mata como a gente. A gente gasta quase 3 bilhões. Só as estatais do Brasil, as 418, deram de prejuízo, só as federais, que são 130 e poucas, deram de prejuízo 13 bi, ou seja, a gente gastaria 4 a 5 vezes mais em segurança do que a gente gasta se a gente se livrasse desse rombo que é uma âncora que afunda o Brasil. Você não acha que o Brasil falta essa cultura do empreendedorismo? Vamos fazer um break. Eu preciso fazer só Eu acho que o Brasil é mega empreendedor, mas vamos falar disso. Então, eu vou fazer só um break rápido. Coisa rápida. Você viu que agora a gente botou fogo aqui, você, né? Logicamente, com muita habilidade. Você vê que essa tática... Você viu que eu coloquei essa tática de um rabino. Lógico. Salomônico, né? Da oratória. Tudo pelo debate. Isso pelo aí. debate. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Alô? Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, presença aqui do Reni Cuquier, do Partido Novo. O Instagram dele é HENIOZI Cuquier, C-U-K-I-E-R. É muito impossível. É melhor Ninguém botar acerta Moedo meu no nome. meio. É Ninguém muito acerta difícil. meu nome. Reni com H, som de R no H. Todo mundo fala Eni, Renê, Eni, Renê. Todas as variações. Reni é fácil. Reni. Ó, Américo aprendeu lá na Lesp, nenhum dos deputados... Nenhum não, mentira. Vários já sabem, mas eles estão custando para aprender. É Reniose. Reniose Cuquier. Na verdade, não, porque eu gosto de ter um nome diferente. Eu aprendi a gostar, mas ninguém acerta. É isso aí. O Reni é cientista político e agora ele é deputado estadual por São Paulo. E o Zé Américo, que já está no segundo mandato, deputado estadual também. Aqui os ouvintes dizem que você começou muito bem. Falaram, é um petista que eu gosto. Falou no Lula, a turma já tá te xingando. Peço até desculpa por ter colocado a culpa do Zucca. Vamos falar então de privatização agora nesse... De novo, vamos colocar. Tópico. É o que o Amoedo defende muito e eu acho que o lado do PT não tanto. Acho que o Zé Américo até talvez concorde com algumas coisas, mas assim, não tem cabimento a gente, por exemplo, em São Paulo, ter um ginásio do Ibirapuera, que dá prejuízos de 15 milhões por ano. E aí, o que a gente poderia fazer com esse dinheiro? Você poderia ter ganhos imensos, que daria para construir quantas escolas, comprar quantas viaturas. Por que a gente tem um ginásio do Ibirapuera, que é assim, o modelo dele não é nem dá para ser usado, porque ele cabe por volta de 10 mil pessoas, e todas as arenas mundiais aí tem 20 mil pessoas decentes. Então, não tem por que você ter aquilo. Zoológico. 75% de todos os zoológicos nos Estados Unidos são administrados pela iniciativa privada. O zoológico mais antigo do mundo, de Viena, mais de 240 anos que já existe, foi privatizado. Nós temos que privatizar isso, acabar, desestatizar, né? Concessões, enfim, parcerias.
o Estado não tem que fazer coisa que ele não sabe. A gente não consegue fazer o básico, não tem educação, não tem saúde e não tem segurança. Por que gastar tempo, recurso e ser um buraco de desvio? Essa discussão é tão atrasada, eu não sei como que o Brasil ainda está tendo essa discussão. A gente não tinha que estar discutindo isso. A gente tinha que estar discutindo o seguinte: como que a gente vai gastar o dinheiro dessas concessões, dessas privatizações, dessas desestatizações para gastar em educação, saúde e segurança? Você quer gastar na educação primária ou no ensino médio? É essa a discussão. É viatura, é a polícia civil sucateada que você não consegue fazer um BO, demora 5 horas na delegacia. Enfim, era isso que a gente tinha que estar discutindo. E não se, devemos ou não fazer isso. É óbvio que o Estado não tem que fazer isso. O Reni traz a discussão, acho que para um ponto bom, que é assim, o concreto, né? Então, eu, por exemplo, sou a favor de algumas desestatizações e outras não. Então, por exemplo, vou acrescentar o que ele falou aí do Ibirapuera, com a qual eu concordo. Eu vou acrescentar o Autódromo de Interlagos. O Autódromo de Interlagos, para manter a Fórmula 1 aqui, nós gastamos 100 milhões por ano, a cidade de São Paulo. Tem que privatizar. Claro, né? Privatizar ou como autódromo, arrumar um jeito. O AMB, uma feira, tal, não tem ar-condicionado, tem um montão de coisas que faltam para o AMB. Você já tem outras da iniciativa privada compatível. O PT se colocou, quer dizer, debate a questão do AMB até hoje, por quê? Porque houve um subpreço, o preço foi baixo demais. A Caixa Econômica fez uma avaliação e aí não usaram a avaliação, né? Abaixaram. Eu costumo brincar, né? O Dória fez o maior forfait, como se diz lá em Castilho. Dória regou. O maior forfait, né, sobre a privatização, ele não privatizou nada. Eu falei, puxa, mas nem aquela... Não deu tempo, ele saiu também. Eu falei, mas nem o Autódromo de Interlagos. Não, mas é que a resistência foi grande, Américo, de todos os lados. Você talvez tenha uma visão mais equilibrada sobre essa ideia, mas parte da esquerda não permite que isso avance. Não, mas ele fez um projeto muito mal feito, que é, por exemplo, o projeto que está na Assembleia agora, que você sabe. Aí nós podemos discutir o que privatiza ou não desse rol que ele mandou para lá, na linha do que você colocou, que eu acho que é como o problema tem que ser posto. Agora, ele mandou um projeto que, na verdade, é uma autorização para privatizar. Ele não dá as regras, quanto vai vender, de que jeito vai fazer, o que ele vai fazer com os funcionários. Ele faz um projeto como assim... abre a concorrência. Esse projeto parece que há um consenso, não é, Reni, entre vários partidos que ele está mal feito. Não é isso? Ele pode ser mais claro, mas tem uma coisa sobre esse projeto que é a seguinte: não é para privatizar, é para extinguir algumas dessas empresas. Algumas delas, deixa eu dar um exemplo para vocês para entender do que nós estamos falando. CPOS, que ela faz obras para o Estado. E aí a secretaria... Ela é fiscalizadora só. Ela executa... Olha o último contrato dela. Secretaria do Estado foi lá e contratou ela para verificar ou monitorar a instalação de ar-condicionados. Então você gastou 1 milhão pagando essa empresa para ela ir lá e monitorar uma empresa privada que foi contratada para instalar ar-condicionado num outro órgão público. Você fala, você precisa fazer isso? Você precisa gastar esse 1 milhão? Claro que não. A gente não tem um uso melhor para esse 1 milhão? Com certeza. Então, mas aí não tem que... Ela junta alhos e bugalhos. Por exemplo, Emílio, então põe essa empresa... Aí coloca junto com a imprensa oficial, que eu acho que deveria continuar, porque é importante. Aí põe junto com a Dersa, aí coloca junto com a Prodesp, com a Implaza. Quer dizer, junta alhos e bugalhos. São 6 empresas que estão sendo discutidas para essa Mas você não acha que primeiro precisa definir o que é público e o que é privado? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Pacaembu, outro dia tava correndo lá, não sei o que, aí tem um museu, lá tem um museu lá do futebol. Que é privado, que é privado. Super bem feito, aliás. Aí eu tava com sede, aí eu falei, vou tomar uma aguinha aí. Aí o cara falou, não pode entrar aqui porque isso aqui é uma propriedade particular. Eu falei, não, o Pacaembu é meu, pô. Você tava de bermuda, Emílio. Paulo Machado de Carvalho. Eu vou tomar água aí. Ele falou, não, aqui tava vestido pra entrar no museu. Aqui você não vai pode entrar. De regata, porra. Você tava de regata, porra. O cara não me deixou tomar uma aguinha torneiral ali no... Mas era a sua vestimenta. Por quê? Porque é privado. Então o que eu tenho que fazer? Pagar pra tomar uma aguinha? Claro, não pode ser assim. Exatamente, é isso não que pode ser assim, mas que de qualquer público, forma, né? Eu acho que tem que discutir caso a caso. Quer dizer, por exemplo, esses projetos que estão na Assembleia, nós estamos lá, inclusive, acho que o próprio Novo deve concordar com isso, separa os projetos, separa, e a gente vai discutir caso a caso.
Porque aí uma coisa, outra Estuda, coisa. né? Mas a gente Claro. não quer né? separar num nível que a discussão nunca vai acabar. A gente quer que a coisa ande. Não, Nós mas temos que aquilo que é pra debater, extinção, olhar é os pra pontos. extinguir, A maioria deles aquilo são que é- para extinção, Mas o né? que é São pra empresas para extinguir? serem acabadas. Então, por exemplo, o que- sabe uma coisa que tem nessas Eu empresas? sou Eu não sei se contra, você por já olhou exemplo, para extinguir isso, o Money Américo. Plaza. Então, Você, tá. não sei se você já prestou atenção. Existem conselhos administrativos nessas empresas, e eles custam mais de 5 milhões e meio por ano das 6 juntas, que empregam 77 gestores que são membros do conselho. As pessoas ganham jeton para participar do conselho. E aí, Isso é uma você coisa- escolhe, o que o político faz com Mas isso nós daí? podemos- Ele pega essa empresa, esse cargo do Molha, conselho, não. ele Coloca distribui, entendeu? Se a gente não eliminar isso, e não é pro governo do PT, a gente tem que É o eliminar para sistema. todos. Não, o sistema não vai também ter mais acho. essa saída. Essa história dos Aí conselhos acabou, é uma coisa acabou. ultrapassada. total. Coisa ultrapassada. Agora eu vou dizer Mas para custa vocês. 5 milhões e meio por A ano. iniciativa privada brasileira também costuma fazer essas coisas. Tem um caso famoso, e eu posso falar, até por ser do PT, dá pra gente falar, a antiga Gazeta Mercantil, que era um jornal de economia muito bom e que se afundou por quê? Tinha 50 diretores que ganhavam mais que 40, 50 mil. Só que sabe qual é a diferença? Zé. Sabe qual é a Não é diferença? competente, não Esse se é o ponto estabelece. crítico entre esses dois modelos. Ela vai falir. Mas faliu. E já na empresa faliu, pública já ela faliu. não falha, ela faz o quê? é isso. Ela continua cobrando Sim. mais imposto Não, da mas tô falando- gente, nós ficamos Entendi. sustentando Quem paga a conta é nós. mamadas Como intermináveis. tô Esse falando é o como problema. modelo, a iniciativa privada brasileira não é nenhum modelo para ficar dando. E quanto ela receita. errar como gestão, ela vai pagar pelo A preço, que iniciativa é privada falência. brasileira, a iniciativa privada brasileira não tem muito bom exemplo para dar. Essa coisa dos empresários que a gente estava falando Não, antes, você tem empresários aqui de extremo sucesso em Sem num dúvida, ambiente pode assim. ser. Fazer negócio no Brasil é Agora, o mais você difícil do tem mundo. empresário- E dar certo no Brasil mal ou bem, por conta até do ambiente que nós temos, muitos empresários aprenderam a ser malandros, enganadores. Isso que que o Emílio estava brincando sobre o Lula. É verdade, eles ficavam lá, hoje estão fazendo com o Bolsonaro e falando mal pelas costas. O empresário brasileiro adora falar de um jeito e falar pelas costas. Depois Mas não de falar podemos mal pela generalizar o discurso. Não dá pra todos. generalizar. Porque Não, nós temos não investimentos todos. externos, nós costumamos empresar. Não Mas todos. o dono da Van fala mal do Bolsonaro pelas costas. Você quer uma boa, então? E a Petrobras? Será? Mas Você quer que Mas privatize ou não? Claro que Porque, lógico, né? Por que não? Por que não? Por Porque quê? a Petrobras, O Lula não deu certo. do jeito que a Petrobras Se a gente tivesse privatizado a Petrobras, não existiria Petrolão. Mas a Petrobras Sim, é uma mas série de também não empresas, ela já existiria. tá sendo desenvolvida. Não existiria, tampouco existiria o pré-sal, tampouco existiria a quase autonomia do Brasil em petróleo. E nem o Que é Batista. pré-sal, pós-sal, todos Então, os mas não sais, tem se você algumas... fosse privatizado. Ô, E a coisa Reni, do- deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui, muito burramente, mas é o seguinte, por exemplo, que nem quando a gente fala, é porque existem as narrativas, Sim, né? sim, claro. Por exemplo, se a gente for pegar bem, quando o Dória ganhou, ele ganhou a eleição, ele ganhou no primeiro turno. Isso. Ah, vamos tirar, era o Haddad, né? Haddad. O Jaiminho, não sei o quê, pá, tirou ele, não sei o que, falar, agora vai. Só que aí não foi. Aí ele falou, não, mas também o PT me deixou uma dívida de 8 milhões. Que não era verdade. E não funciona, não está funcionando e tal. Sempre ficou aquilo lá. Agora a gente tem uma outra narrativa, que é os caras que pegaram a bucha. Eles pegaram uma bucha na mão. Se isso é culpa, evidentemente, dos outros governos. Tanto Não, é verdade. Sempre verdade. alguém fica com uma conta. Mas pouco de coerência, é importante no Brasil. Eu estava assistindo anteontem uma entrevista com o general Sérgio Etchegoyen, certo? Que é do Temer. Isso. Aí ele faz gabinete uma institucional. pregação moral, dizendo que ele, o Vilas Boas, tal, era uma reserva, guardava a reserva da ética no Brasil, tal, etc., para o futuro, para as novas gerações. Falei, pô, se eu tivesse lá, eu teria dito, general, o senhor se lembra que o senhor era ministro do governo Temer? O senhor se lembra disso ou não? O Vilas Boas, o senhor se lembra que o senhor era general e comandante do exército do governo Temer? Uma roubalheira do governo Temer, uma roubalheira. Bom, o próprio Temer tinha uma empresa que fazia Ele isso, né? A vida inteira, né? O Etchegoyen 40 anos. esqueceu. A ideologia é tão forte que o sujeito esqueceu e o Bial esqueceu de perguntar pra ele. Mas o senhor tá falando aí em reserva moral? Pô, o Temer. Né? Sabe Então, que mas por exemplo, o cara ele pegou
o Brasil agora ele tá numa situação que todo mundo quer que vá para frente, você tem investimento de fora, os caras estão de olho no Brasil, o Brasil tem um baita de população grande, Claro, verdade. um país grande. Riquezas, oportunidades. Você acha que tem que melhorar o ambiente de negócio, como o Reni coloca, que ele tem toda a razão. Tem que você melhorar. acha que o negócio vai ou o negócio vai para trás? Eu acho que vai se a gente adotar a pauta, a agenda de modernizar. O que é modernizar? Temos que diminuir o tamanho do Estado, tem que acabar, tem que desestatizar, tem que tirar esses ralos que são para serem usados como corrupção. Agora, se a gente ficar na discussãozinha picuinha ideológica do Twitter, não vai. Isso é esse é o grande erro do que o governo está fazendo. Parece que é uma brincadeira, enquanto tem assuntos assim, o Brasil ele tá há 10 anos andando para um poço sem fundo e ladeira abaixo, e ele continua nessa ladeira porque a gente não conseguiu tirar e virar o carro. A oportunidade do Bolsonaro que foi dada para ele muda o rumo desse negócio. E aí muda o rumo o quê? Não vamos estar próximo de países como o Irã, que quer desenvolver bomba atômica, vamos estar próximo dos Estados Unidos, vamos privatizar as empresas todas. Abrir concorrência. Então, mas, por exemplo, abrir o mercado. Agora ele tem que focar nisso. Então, mas, por exemplo, e não no Twitter. Mas isso é uma coisa. Isso é uma coisa que também a gente fala. Também, tá errado. Por exemplo, Tá errado. o Bolsonaro lá, ele foi lá para Israel, né? Aí, pô, a notícia lá, o Jorge Pontual, o William Bonner. Olha, é um absurdo. Ele foi para lá, e o frango. Como se o Brasil fosse um frigorífico. Pô. Frango para os árabes agora. Como se o Brasil só tivesse frango aqui. Putz, mas deu confusão, meu. Os árabes. Ele não visitou a Palestina. Os árabes, ele foi para lá, ele não vão mais comprar frango nosso. Eu falei, pô, o Brasil não tem só frango. Claro. Se a gente fosse dono da Granja Brasil. Isso não é um argumento. Eu sei, mas é isso que vem. É isso que vem à tona. É isso que a gente está falando. É essa discussão o Reni filho fala. do Bolsonaro, essas brigas. Então, isso não é maduro. Essa parte não é madura. Essa parte não é real. Não é o problema do Brasil. Não é focar no pragmático. O Reni fala o seguinte: o Brasil precisa ser modernizado, precisa melhorar o ambiente de negócio. Tal. Mesmo tendo posições ideológicas diferentes, concordo, ele tem razão. O Brasil avançaria se conseguisse pelo menos fazer parte disso. Não é tudo o que eu quero, mas eu também quero isso. Agora, nós temos um presidente inepto, um bloco dirigente inepto. Infelizmente, não vai evoluir com ele. Infelizmente, não vai. Né? Não tem possibilidade. Ele não abre espaço para isso. E ele vive a cultura pop rasteira, né? A briga do filho dele com o vice e como ele entra nisso, ele é pré-infantil, ele é quase infantil. Então, isso é real, mas então, tem a conta do Carluxo. Mas isso é meio Trump, né? Você vai ver. É, total. Os filhos do Trump têm a mesma relação. Vocês são a favor da reforma da Previdência. É igual. Vocês são a favor da reforma da Previdência. Não vou entrar no mundo a favor. Todo mundo, até a Marina tá falando, todo mundo a favor. Eu sou super a favor. Até a Manteiga. Até a Manteiga com a camisa do PT. Não. Marina Manteiga. Manteiga. Eu sou a favor da favor, reforma da Marina é a favor, Previdência. Não petista do Jardim. Não, mas tô falando assim, a É uma reforma questão da econômica Previdência. fundamental. Não vou entrar no mérito. Não vou entrar no mérito. Tá fazendo a reforma da Previdência. Tudo bem. Ele vai sabotar. Por quê? Estou dizendo para você. Ele já começa a dar declaração, certo? Ele acompanha as coisas dele no Twitter, começa a dar declaração que ele não quer uma reforma da Previdência que atinja o fulano, que atinja o Beltrano. Carluxo? Não, o Carluxo. O Carluxo? O Bolsonaro. O Bolsonelson. O Jair, Bolsonaro. dizem que é o Carluxo que escreve por ele. Mas ele conspira contra o próprio governo dele. Entendeu? Bem, esses são os erros, mas eu acho que tem acertos em mudanças de rumo. A pergunta é, que você colocou, vamos conseguir que este rumo seja implementado? Aí, Zé Américo, eu concordo com você. Se ficar fazendo essa confusão toda, vai atrapalhar. Mas a gente evoluiu. Já passamos na CCJ. Existe uma pressão muito grande, porque não tem saída. Porque o Brasil não tem saída, não tem pra onde ir. Ele vai ter o poder econômico no Brasil e o poder político é a favor dessa reforma, certo? A grande maioria. Não nós somos contra, temos outra alternativa. Eu não quero entrar nisso. São a favor. Então, o que eles fizeram? Nós queremos Lula livre, né, Zé? Ligaram, exatamente. É isso que a gente ligaram quer. para o... Ei, Zé, O Brasil quebrou e ninguém avisou. Ele chama Tomar uma Lula. cerveja lá no Cine. Ligaram para o Rodrigo Maia. Ligaram para o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia articulou o Centrão e etc. e fez aprovar.
Aprovar na CCJ. Não, na CCJ, calma. Sim, o primeiro passo. Posso interromper um minutinho? Vocês só? vão Porque eu acho ver. que Vocês vão ver daqui tem uma pra frente. lentidão Jornalista para com gabarito. resolver as coisas. Hoje mesmo, ouvindo o Jornal da Manhã, a Denise Campos de Toledo falou a reação do mercado em relação. Tudo subiu, o dólar subiu, Claro. porque as pessoas achavam que ia ser mais rápido. Não, vai demorar 40 sessões para aprovar, para não sei o que lá, e depois vai passar no Senado, depois volta para a Câmara. Se for aprovada, vai ser o ano que vem. Então, Aí o já temos Carluxo, um ano não, peraí, é o perdido. Carluxo. Mesma coisa Aí na o Carluxo Lesp, vai entrar no quantas meio. sessões que precisa Carluxo pra- agora tá que nem o pra discutir primeiro-ministro. um assunto? Tem que Tem mudar esse mandar o regimento. Carluxo Você viu? viajar Carluxinho um parece o pouco. primeiro-ministro. Quer tirar Isso é um Carluxo- problema de funcionamento do regimento. O Barba resolveu. Vai lá ver lá o que os caras querem, porra. Vai lá, resolve essa merda. Ele toca pros dois lados. Porra, Zé, vai lá, porra. Vê o que fala esse com o puto Zé, ele quer, fala os com- banqueiros. Ele sabotou. Vai lá, resolve Ele essa boicotou merda, o pai porra. dele no Twitter, do próprio pai. O Bolsonaro ficou 3 dias fora do Twitter porque o Carluxo não se Daqui escondeu a a pouco senha. vaza um Não, mas nude isso é do mentira. Carluxo no Twitter Isso é do mentira. Bolsonaro. Tem que Isso é tomar fake news. cuidado. Isso é fake news. Isso é Ele sacanagem. mudou a cena, Não, fake pera aí, news, ô Zé. a gente tá vivendo Isso aí uma loucura. é Eu vi sacanagem. no radar da Veja. Não, é sacanagem. Você viu na Veja? Eu vi na Veja. Você A viu que a Veja última é- a capa senha, da a Veja senha era era 1, lembro 2, lá de 3, vocês. 4. Tem que deletar esse tweet. Muito bem. Ó, eu gostei muito desse papo. Os ouvintes bom, também muito bom. acreditam. Elevado. Com uma conversa boa. muito bom. Um papo legal. Um papo que a Legal, gente leva hein? no fair play. Boa. Ainda bem que a gente tem político assim. E graças a Deus a gente tem político. Porque o político evita a guerra, né? É isso mesmo. Você sabe que a política existe Pra evitar a guerra. Pra Isso. evitar a gente sair da 3 pauladas, um na cabeça do É isso outro. aí. E Emílio, você sabe que uma das frases do maior estrategista da história, que é o Clausewitz, ele vira e fala assim: a guerra é a continuação da política por outros meios. Por outros Nós meios. estamos aqui fazendo política o quê? Discordando, né? Sim, Argumentando, claro. brigando uma coisa, o clima vai esquentando, aí ele me joga esse microfone e começou a guerra. Todas as guerras, elas são políticas. Sim. Ou seja, se você conseguir fazer política bem, você Claro, não é vai verdade, ter é guerra. verdade, é verdade. E é isso que a gente precisa. É isso aí. E humor, né? E o humor também. Tem que dar Faça um humor, Instagram, não faça Emílio. guerra. O Instagram, eu já passei aqui o Instagram. Pode mandar É. nudes pros deputados. Pode mandar no Foto do deputado Bolsonaro ideia. pelado. O deputado, Olá. deputado José Américo e o... Puta, esse aqui é difícil. É Reniose, pronto. Rene Ozzy Cuquier, é o nome inteiro. Rênio... Rene. Rene Ozzy Cuquier. Só que Rene é H antes, E. Ozzy com Z e Cuquier com... Mas tem que ser um Z, só I, Rene um N Por só. isso que ele põe H, nome, fica mais ele... Foto de chofar, tem mas aí Varela não que dá, no eu não Instagram posso dele. colocar esse Põe a nome. moeda no meio. Eu só queria falar uma coisa, falando dessa coisa de fazer política com profundidade, com mais consciência, nós montamos um curso que se chama Política Fácil, é gratuito, trazer as pessoas para entenderem o que é política. Acontece uma vez a cada 2 meses e em breve vai ter outro. Então me segue, vem nas minhas mídias Onde vai e ser, dá uma né? olhada. A gente quer fazer o próximo Na ali na Lesp. Mas é para falar sobre política, chama Política Fácil. Eu e o Paulo Matias, que já veio aqui algumas vezes, estamos organizando isso, porque se as pessoas não entenderem e participarem da política, a gente não vai sair dessa situação. Então, convido todo mundo a ir nas minhas mídias, procurar Tem que e dar entender uma que olhada. política não é fazer live e selfie, né? Não é Exatamente. like. Não é bumerangue. Os caras querem muito like. Isso, não é like. E a audiência quer que... como é que eles, Eles querem briga. Não, eles querem... Treta. A audiência quer briga. Não, tem um nome. Lacração. Lacração. Mitação e lacração. Do Tá conflito, ok. né? Exatamente. Obrigado, viu, Zé? Imagina, eu que Obrigado pelo agradeço, papo. Emílio. Foi muito Agradeço bacana. todos Foi vocês. muito bacana os E dois. agradeço Obrigado. ele também aqui. por Agradeço ter o Zé e melhorado, vocês. melhorado. Obrigado. Nada, você me pegou Nível, de hein? surpresa, mas foi uma delícia Pô, estar aqui. Legal, Mona. Quando você Café quiser. filosófico. É lá, isso com aí. TV. Café Fotô Filosófico. Nós só vai ali, volta. Muito bem, meus amores. Hoje demos uma pequena aula de democracia para você, querido Foi ouvinte. ótimo. Debate Democracia. civilizado. É. Você vê, né? Pessoas educadas. Isso chama-se elegância. Bonito. Entendeu? Não é uma coisa É ótimo. rasteira. Não é Facebook. Não é Insta. Não é mitar. É discutir. É trocar Não, e ideia. discutir de disputar, boa. né? É, Não é discutir de hater. boa. Você Não é gostou, hater. Cena? O que você achou, Cena? Você... Debate de alto nível. Você que é de esquerda, Cena. Você que é do Aécio. Isso. Você que Fazer tá, as festinhas. tá com a caneca 45 do Aécio, lá a bandeira. Aquele adesivo. Você que é colocou. trans. É. Ai, ai, ai. Você é trans, Cena? Não, eu não sou trans, não. Tá com peitinho, né, Não, Cê? não é, eu tô Trans, já- Nicole. Trânsito tá tomando- querendo jogar no, Não é, no você tá time tomando feminino. hormônio? Não é Tá isso, tomando, não. né?
Tô fazendo uma educação alimentar, só isso. Você vai entrar no blog do Tetão, Senna? Não tô no blog do Tetão, coisa nenhuma. Muito bem. Você para de mandar seu mamilo pra Não, gente. não mando Muito nada, eu sou um deselegante. cara elegante. Eu vou mandar a foto do mamilo do Senna no nosso Nem Insta. vem não, que não Manda vale a sim. pena Vai não. fazer um bumerangue. Mamilo roxo. Nada, coisa nenhuma. Hã? Mamilo roxo. Nem vem. Solzinho no mamilo, você tem uns pelinhos. Mamilos Tem que solzinho depilar no essas mamilo. tetas. Vamos lá, Seninha. Bom, você gostou do programa, Senna? Foi muito inteligente as histórias de vida de cada um e essas vidas políticas também. Boa. É isso aí, é isso Cena aí. Senna. entambada. Demos uma aula hoje. Deixamos... Não, elevado, Foi um pô. pouquinho Posso bem. falar? Saiu Foi feliz ótimo. aqui, orgulhoso É. dessa bancada. É Nem a isso Globo aí. News É consegue. isso aí. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na Jovem Pan e depois, querida, final de semana. Aí você vai ver o que a gente vai fazer. E vamos fazer o programa Marina Manteiga Sim, Turismo. Isso é Acho bom. ótimo. Dicas e viagem. Pode ser pra fora? do Vai país? ser no dia 1º de Eu acho que maio. tinha que mandar Tá a bom. Marina só pra lugar Nos pobre, feriados- assim, só pra nos Jequitinhonha, feriados- ela Não. conhece. Não. Já fizemos muito. e é Ela uma vai, dar, pauta. ela vai dar dica pra rico e nós vamos Isso. dar dica pra pobre. Pra pobre. Fechado. Certo, Senna? Certo. Porque Do o mundo é capão. assim. É isso aí. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!